Quando falamos em cursos e informações de cosmologia chinesa, é importante a gente salientar que a formação é uma formação que se desenvolve a partir de meses, ou seja, você tem uma carga horária de aproximadamente 16 horas aula num final de semana, geralmente, né, referente, obviamente, a 9h30 até as 6h30 do sábado e domingo. Então é um estudo bem aprofundado, um estudo que exige um esforço, mas também eu diria que as recompensas são muito interessantes para o pesquisador, para a pessoa que busca um entendimento pessoal, não apenas na superfície, mas apenas na sua profundidade do ponto de vista da metafísica chinesa. Quando falamos em formação 1, nós estamos falando de 4 meses de estudo de final de semana, né? Ou seja, um final de semana por mês, com 4 módulos. No primeiro módulo, na formação 1, nós vamos trabalhar quais os temas? Os temas base geral e 2 escolas de cosmologia, de astrologia, que é chamado de Juigong, né? É uma das escolas, Juigong Minli, e a outra escola, Yueshu Minli. Na sua tradução aproximada, estudo das 9 constelações e estudo da numerologia chinesa. Nesse módulo, é muito importante a gente salientar que nós vamos estudar e, para algumas pessoas, rever fundamentos gerais da metafísica chinesa, como, por exemplo, os 5 elementos, ou como é chamado tecnicamente de Wu Xing, e também outras temáticas muito importantes, não apenas para a formação em cosmologia, mas também como base de todas as ferramentas que a pessoa vai estudar futuramente, se optar, como Feng Shui e outras, né? Nós vamos falar sobre Lo Shu, ou seja, quadrado mágico, sobre Retu, sobre Shantian Bagua, Houtian Bagua, ou seja, dinâmicas que se referem a uma linguagem. E essa linguagem é a linguagem ancestral chinesa para essas dinâmicas transcendentais, energéticas, que abordam referencial de estudo da onde nós estamos no mundo e como a gente pode sincronizar no tempo e no espaço as nossas qualidades para melhorar os aspectos do cotidiano e fazer escolhas mais sábias, podemos dizer assim, né? Então esse módulo 1, ele vai trabalhar muito o que nós chamamos de fundamentos, dessas bases gerais, mas é muito importante salientar, muitas vezes alguns alunos, né, que vieram de outros lugares, estudaram com outros professores ou com outras escolas, em outras escolas, sempre me perguntam, eu posso pular esse módulo porque eu já sei, eu já conheço as dinâmicas? A gente sempre fala que, se possível, a pessoa participe desse módulo 1, porque esse módulo 1 não é necessariamente um módulo básico. Muita gente confunde fundamentos com alguma coisa básica. Não. No nosso instituto, nós frisamos que o fundamento, às vezes, revela uma complexidade muito maior, né, do que uma dinâmica mais avançada, porque é no core, ou seja, é no núcleo do sistema da teoria que você desenvolve as técnicas mais avançadas. Então a gente sempre recomenda que a pessoa estude os módulos fundamentais, não como sendo algo básico, algo inicial, mas como algo profundo, porque é daí que a gente sustenta toda a nossa fundação que vai desenvolver e vai evoluir para para as técnicas que forem as mais avançadas que forem. Mas nesse momento, este módulo 1, a gente pode dizer que é o módulo mais importante, ao meu ver, de todos, porque eles refletem muito como é que o aluno, como é que o estudo das dinâmicas, energéticas, através da linguagem da metafísica chinesa, vai fazer com que o aluno consiga interpretar tanto aspectos ditos básicos no futuro, como também e sobretudo o desdobramento dessas linguagens em técnicas mais complexas e técnicas que vão requerer uma reinterpretação muito mais dinâmica e muito mais acurada dessas relações fundamentais. Então, o básico não é fundamental, não é fundamento. Nós trabalhamos com fundamento. E esses fundamentos não são básicos, eles são muito aprofundados. E é isso que a gente
sempre reforça nos nossos estudos e a gente fala para os alunos e para os pesquisadores. Não cair, de repente, na ilusão de que eu já estudei muito, eu já sei bastante. É sempre bom rever, mesmo que a pessoa seja um pesquisador já há anos, há décadas desse assunto. Às vezes é uma questão de linguagem. Nós também temos a nossa linguagem própria no nosso instituto e às vezes até o fato de a pessoa ter uma outra visão, uma visão diferenciada, né, de outros professores, de outras escolas, já é o suficiente de repente para revelar, não necessariamente algo melhor e algo mais profundo, mas outras interpretações que podem fazer com que os referenciais se ampliem, né? Nesse sentido, as duas escolas que nós começamos a estudar, como eu disse anteriormente, são as escolas, é a escola das 9 constelações e também a escola da numerologia chinesa. E nesta relação, sobretudo nessa tradição, a gente fala, essas duas escolas trabalham com a tradição do quadrado mágico, a tradição do Loshu, ou do Zhuigong, como queiram, na parte técnica, né? 9 constelações, em que a gente vai estudar nessa primeira escola Zhuigong essa dinâmica que muitas pessoas conhecem como os estudos do Minghua pessoal. Ming, destino, Gua, número pessoal, ou seja, o número do destino pessoal. É importante sempre a gente destacar que o estudo do Minghua não é um estudo apenas de um número, né? Você não faz cálculos para chegar num número pessoal, são vários números. Você obtém o número do ano de nascimento, do mês de nascimento, o dia de nascimento, o número oculto, até, se possível, e se a pessoa quiser se aprofundar ainda mais, o número da hora de nascimento, e assim vai. Essas dinâmicas são dinâmicas muito ricas e trazem um tipo de informação muito peculiar, mas também muito interessante nesse ponto de vista pessoal, complementar, e que nos novos tempos pode ser trabalhada como é que eu posso me conhecer um pouquinho melhor através desses arquétipos, ou seja, desses pacotes de informação que parecem que, sobretudo, a metafísica chinesa, os ancestrais chineses tiveram esse trabalho, né? Não é à toa que isso é chamado de arte, né? A arte do quadrado mágico, do Loshu, dessas dinâmicas que foram iniciadas pelos sábios Fu Ri, né, e Dayu, né? Nesse aspecto também, nós começamos, nesse primeiro módulo, a falar sobre as dinâmicas da numerologia chinesa, ou Yue Shu Min Li. O Yue Shu Min Li também trabalha com quadrado mágico, através de cálculos pessoais e através de um calendário que nós chamamos de calendário lunar chinês. E a partir disso você consegue estudar uma série de referenciais em que você consegue avaliar tendências pessoais, tendências emocionais, tendências de ação no mundo, tendências de superação, capacidade de planejamento e intelecto, e assim vai. Essa técnica, de uma forma complementar às 9 constelações, constrói e trazem um referencial bem interessante, bem dinâmico, para o estudioso, para o aluno e também para o pesquisador. Bases que vão trazer bastante informação e vão complementar o estudo fundamental dessa formação. Podemos dizer assim, que talvez seja a base mais importante dessa formação, a partir do módulo 2, que são os estudos do Ziping Bazi e do Mingshu Bazi. Então, dos módulos 2 a 4, nessa formação 1, o que podemos esperar? Nós podemos esperar 2 tipos de abordagens do que nós chamamos de 4 pilares do destino. 4 pilares do destino, 8 caracteres, né? Bazi. Ele estuda através também do calendário pessoal, no caso o calendário solar, não lunar. Você obtém 4 dinâmicas, 4 pilares estruturais. Pilar do ano, pilar do mês, pilar do dia e pilar da hora. E a partir deles, por isso 4 pilares do destino, a partir dele você tem 2 interpretações que são muito aprofundadas. Uma, que é pela dinâmica Sanhe ou Sanho, que ele vai estudar os aspectos simbólicos do teu mapa pessoal, e
podem desenvolver uma interpretação mais poética, enquanto que na tradição, nos estudos dos 4 pilares San Yuan, através do que muitos chamam de Ziping Bazi, você consegue analisar aspectos estruturais do seu mapa, inclusive quais elementos você tem em falta, quais elementos você tem em excesso, qual é a dinâmica, qual é a tendência e a recomendação de equilíbrio para cada mapa. Então, sem dúvida, é um estudo muito aprofundado, com muitas qualidades e muitas visões possíveis, tanto de estudo pessoal, de estudo intrapessoal ou sinastria, estudos de profissões, estudos de saúde, né? Até hoje o Bazi ele é estudado profundamente por alguns estudiosos em medicina chinesa, até para analisar tendências de fragilidade e reforço dos meridianos. Então é um estudo muito profundo, é um estudo que oferece para o aluno e também para o pesquisador um ferramental e tanto, e também para os consultores de Feng Shui, acaba sendo uma ferramenta muito importante, porque ele consegue mostrar para o consultor por que cada casa, mesmo que existam várias pessoas, a casa define uma linha de probabilidade, mas cada um vai assimilar essas tendências de uma maneira. Então o mapa teria que ser averiguado, sem dúvida alguma, para você detalhar até mesmo o que nós chamamos de harmonização ambiental, porque a harmonização ambiental algumas vezes funciona para todo mundo, outras são harmonizações pontuais e específicas, que dependem das duas informações, as informações principalmente do Minghua pessoal, Zhui Gong e Minli, e principalmente do 4 pilares na sua relação Ziping Bazi. Então é um estudo em tanto, são 4 meses que a gente oferece as mais variadas informações e possibilidades de conhecimento para começar uma pesquisa muito aprofundada e que também traz uma relação muito bacana e muito legal, que é o conceito de grupo, né? Provavelmente você vai encontrar com pessoas, algumas conhecidas talvez, outras em que você vai poder incrementar o seu nicho interpessoal e de repente surja daí bastante diálogos com relação a esse universo que é a cosmologia chinesa, esse universo que são os estudos pessoais chineses, né? Então, o que você pode esperar dessa formação? Uma formação de cosmologia 1, que o foco é, sem dúvida alguma, um estudo profissionalizante, oferecendo materiais para uma pesquisa que começa na formação e continua lá para frente, se a pessoa assim desejar. A partir de agora, vamos falar um pouquinho sobre as outras formações em cosmologia chinesa que nós oferecemos. Essas formações, elas fazem parte de um bloco que nós chamamos de formação em cosmologia 2, 3 e 4, né? E elas têm, obviamente, um pré-requisito do anterior. Tá? E elas são muito interessantes para pessoas que querem pesquisar, querem ir mais a fundo em outras escolas, algumas escolas que são até escolas não tão conhecidas, mas que trazem também informações muito peculiares e às vezes muito mais aprofundadas e complementares do que aparecem nas escolas e técnicas da formação 1. Vamos lá. A formação 2, nós oferecemos uma escola de estudo, que é o Ziwei Doushu, ou comumente chamado Astrologia Polar. A Astrologia Polar é uma maneira de olhar o mapa pessoal completamente diferente das anteriores. Ela não necessariamente trabalha com pilares, né, como os 4 pilares do destino, nem com números, como é o Zhui Gong Minli ou o Eixo Minli. Ele trabalha sim com casas. E essas 12 casas refletem, e com temas específicos, refletem uma série de conjecturas, referenciais, dinâmicas, e a partir delas você tem níveis de informação através de 20, 30, 50, até mesmo mais de 100 estrelas. Claro que estrelas nós estamos falando não necessariamente de estrelas especificamente posicionadas no céu, mas de significados arquetípicos que trazem uma interpretação extremamente peculiar
uma dinâmica muito aprofundada das linhas de probabilidade de ocorrência para determinada pessoa. E a partir disso você consegue entender um pouco esse potencial energético de aprendizado pessoal. Ele traz informações diferentes dos 4 pilares. 4 pilares trabalham muito com essas relações de elementos, estrutura pessoal e aprendizado de equilíbrio energético. O Ziwei não, fala de situações, falam de tendências de acontecimento. E isso ele vai trazer, junto com os 4 pilares, uma complementariedade da informação enquanto potencial energético de infraestrutura, 4 pilares, e análise referencial probabilístico das ocorrências, Ziwei do Shu. Então é uma formação muito intrigante, muito complexa, mas também muito procurada, né, podemos dizer assim, pelos nossos alunos, e de tempos em tempos nós costumamos ministrar essa formação. A terceira formação é uma formação que nós chamamos de Kimen-dun-cha, ou, na tradução aproximada, Portal do Exército Místico. O que é esse tal Portal do Exército Místico? Ele, se 4 pilares, ele trabalha com o aspecto da infraestrutura energética pessoal, né? O Jui-Kong Min Lee fala dos números que nós chamamos pessoais, que interagem com outras técnicas, como o Feng Shui tradicional. A numerologia também, ele trabalha com essa relação dos números. E o Ziwei do Shu com essas relações das casas, né, que analisam probabilidade, situação de ocorrência. Kimen-dun-cha, você tem os mais variados estudos em cima dele, mas o estudo mais forte dele tem a ver com datas propícias. Ou seja, se você faz um movimento pessoal numa determinada hora, num determinado dia, e principalmente, uma coisa que ele fala muito bem, num determinado momento, até mesmo do minuto, que tipo de ação esse tipo de movimento pode gerar quanto ocorrência. Então, o que você analisa uma série de situações a partir do específico, não a partir do global. O Kimen-dun-cha, ele tem uma dinâmica muito profunda, e também muito relatada em outros escritos, né, que falam como ele era utilizado não apenas na China, como no Tibete, também como estratégias. Muitas vezes algumas pessoas falam que começaram com estratégias de guerra, é possível, mas principalmente nos dias atuais, ele pode ser estudado como movimento pessoal. Que tipo de movimento você pode fazer numa determinada instância e o que isso pode trazer como relação energética para você, seja ele no campo pessoal, seja ele no campo profissional, seja ele, por exemplo, numa assinatura de documentos, ou mesmo numa mudança. Então, o Kimen-dun-cha, ela tem uma ação muito prática, inclusive também nos aspectos de saúde e análise da pessoa. Então ela é uma técnica que fala do específico, a força dele está do específico para o global, do momento pessoal encaixado no momento energético do cosmos, podemos dizer assim. E a formação 4 é uma formação que nós ministramos não todo ano, geralmente a gente oferece essa formação de pelo menos 5 em 5 anos. Por que tanto tempo? Porque nós chamamos essa formação de Donggong Shui, ou datas propícias a nível dinâmico, ou seja, são todas as técnicas que nós tivemos nas outras formações, de 1 até a 3, com o acréscimo das escolas de Jianshu, Jieqi, e os 28 Shius, que são as mansões lunares. Então, ela tem uma função avançada com o pré-requisito da pessoa ter que saber toda a caminhada anterior e acrescentando mais 2 ou 3 escolas de análise, de estudo, e a partir dele você tem uma série de interpretações que o foco são as escolhas de datas para determinados eventos pessoais, para incrementar energeticamente eventos importantes, assinatura de documentos, momentos relevantes, e também como evitar quando de repente você tem que ter uma precaução pessoal, o que seria interessante, qual seria a melhor data, e assim vai, seja para uma limpeza, para uma mudança de casas, e assim vai. Você tem várias técnicas possíveis, e essa daqui engloba
praticamente todas as escolas de datas propícias, ou seja, nesta parte de infraestrutura, em que cada uma complementa a informação da outra. Então perceba que nós temos uma série de estudos pessoais, principalmente o estudo do Dong-Gong, né, que analisa tanto os estudos e técnicas das formações anteriores, como também traz outros tipos de escolas e dinamismo, que faz com que seja mais desafiadora das formações, porque o aluno, o pesquisador, tem que saber praticamente tudo, né? Tem que saber que uma linguagem não é igual à outra, uma linguagem se complementa com a outra. E essa é a referência, esse é o desafio dessa formação. Muito rico, muito profundo e também que requer já uma caminhada de alguns anos do pesquisador.